bom dia a todas minhas amigas, guerreiras de Deus. Bom dia, Gabi. Bom dia a todas vocês. Sejam bem-vindas novamente. Estamos aqui, vamos dar continuidade para falar sobre H, né? E sempre nós tiramos 2 semanas, né, Gabi, para falar de uma... Às vezes a gente se estende, né? Se estende um pouquinho. Né? Mas Eva, a gente falou 2, né? Não, a gente falou um pouquinho, Acho que acho falou um umas 3 pouquinho a mais. semanas. Sara- Aí Sara, a gente falou acho que umas 4. Não, 2. Foi 2? Nem Não importa. é. Só sei que a gente tá aqui para fazer vontade É do verdade. Espírito Santo, né? É que é muita coisa que a gente quer passar, né? Que É. às vezes se estende. Né? Aham. E hoje nós vamos falar, lembra que nós falamos na semana passada sobre o primeiro deserto, né, dela, e hoje nós vamos falar sobre o segundo deserto, mas eu quero que vocês prestem atenção num detalhe, Gabi. A diferença nesses 2 desertos de Agar. E isso acontece em nossas vidas. Aí você do outro lado tá aí pensando, né? Meu Deus, 2 desertos? A diferença entre 2 desertos? Como houve de Agar. Então, eu estava lendo, né, em Gênesis 21, 14 e 19, diz assim, olha só. Agar e Ismael são expulsos da casa, né, da tenda lá, que antigamente era a tenda de Abraão. Então lembra que o primeiro deserto ela saiu porque ela fugiu porque ela tava grávida, né? E a Porque sua senhora, Sara Sara, tava ela começou a sentir ciúmes de Agar. Aí ela começou a humilhar a Agar, É. então a Agar fugiu grávida. É. Agora ela já teve Ismael, né? Ismael, Uhum. entendeu? Então ela teve Ismael e eles foram expulsos. Uhum. Então, quando... eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Finalmente Sara deu à luz a Isaac. Aí depois que Agar teve Ismael, aí foi tudo aquilo que nós falamos na semana passada, Sara engravidou, né? Quando nós falamos de Sara, que ela riu, né? Ela se antecipou usando usando Agar para engravidar. Isso, e tudo depois, aquilo lá. Então diz assim, os problemas tornaram-se ainda maiores depois que Isaac nasceu. Por quê? Olha só, tá vendo? O que dá você fazer aquilo que é da tua vontade? Tá vendo o que dá você fazer as coisas na ansiedade? Depois vêm as consequências dessa ansiedade. Acho que muitas vezes, às vezes as pessoas até a gente aconteceu isso comigo, eu acho que deve ter acontecido com a senhora. Você pensa assim, poxa, será que se eu tivesse tomado uma atitude, se eu tivesse esperado, será que isso teria acontecido? É a mesma coisa, né? A gente pensa nisso, porque acho que todo mundo pensa nisso quando a gente faz escolhas erradas, né? Verdade. Vai dizer assim, os problemas tornaram-se ainda maiores. Ismael zombou de Isaac na festa em que era celebrado o desmame do menino. Então, Ismael zombou de Isaac, olha só, na festa que Sara e Abraão deram na festa do desmame do menino, quer dizer, o menino deixou de mamar. Aí diz assim, para Sara este foi o limite, e não podendo aguentar mais aquela situação, pediu que Abraão expulsasse Agar. Pela segunda vez, Agar encontrou-se no deserto. No entanto, ela não foi por vontade própria, mas sim porque havia sido expulsa, como está lá escrito no livro de Gênesis 21, 14 e 19. Então, minha amiga, olha só. Existem 2 tipos de desertos. Porque no primeiro, Sara, ela foi para o deserto. Ela decidiu... Agar, perdão. Ela decidiu fugir. Que ela não estava aguentando mais, né, a sua senhora destratá-la. Destratá-la. E ela, por sua vez, por respeitar, né, tipo assim, por não bater boca com sua senhora, Sara, ela preferiu
fugir. E foi pro deserto, ficou no deserto. E mesmo ela fugindo, Deus deu uma oportunidade para ela, porque foi lá no deserto que Deus falou algo para ela, mostrou algo para ela. Mostrou que ela voltasse para lá, se humilhasse para sua senhora, pedisse perdão por ter feito o que ela fez, porque ela era serva, né? E entendesse que não estava nos planos de Deus aquilo que aconteceu com ela, mas que ela seria honrada, né? Mas que ela seria honrada. Ismael seria, né? Seria, né? Uma pessoa que iria tomar posse de uma grande nação também, iria ter, né, responsabilidades por grandes nações. O que nós vimos na semana passada. E nesse agora, Sarai mandou Abraão expulsar Sara, expulsar Agar, meu Deus, e Ismael. Porque Ismael começou a zombar de Isaac. E começou a ter problema. Então, o primeiro filho, né? E queira ou não, ela se doeu pelo menino. Qual é a mãe que não se dói pelo seu filho? É ou não é? Por pior que ele seja, por pior... por ele fazer também coisas erradas, vamos supor, mas meu filho é terrível, é isso, é aquilo. Mas mesmo que seu filho é terrível, te dê grandes problemas, né? Ou esteja te dando grandes problemas, mesmo assim, se acontece alguma coisa com seu filho, você vira aquela leoa. É ou não é? Então ela se dói. Queira ou não, se dói. Não vem com esse negócio, eu não. Duvido, Gabi. Quando o filho bate na porta, procura. É verdade. Duvido. Mãe é mãe, não adianta. É ou não é? Mãe é mãe, não adianta. E então, ela expulsou, pediu que expulsasse. Então, existem dois tipos de deserto. O deserto em que a pessoa é colocada e o deserto em que a pessoa se coloca. O primeiro foi que ela se colocou. Ela se colocou. E o segundo, ela foi colocada. Ela foi colocada. Olha, Gabi. Isso pode ser injustiça, né? O que acontece, né? Nas injustiças, né? Isso seria uma injustiça. Isso. Poderia ser o deserto. Pode ser. O deserto da injustiça, né? É verdade, né? Que Deus permite. Deus permite. Não é verdade? Deus permite. E você vê que ela se colocou no deserto, mas não foi à toa. Não estava nos planos de Deus? Não foi da vontade de Deus? Não. Mas Deus permitiu para ensiná-la algo. Para mostrar algo para Agar. É ou não é? E você vê que Deus permitiu porque Deus já estava previndo que haveria essa situação lá na frente depois que Sara desse a luz a Isaac. E ela ia estar pronta, né? E ela ia estar pronta para poder ir para esse deserto. Para esse deserto. Entendeu? É muito forte, é muito bacana, gente. A palavra de Deus é muito... Por isso que é engraçado que a gente fala assim, a gente passa por uma situação, você fala assim, poxa, mas por que eu tô passando por isso, né? Aí você vence, aí chega outra situação, você já tá calejada, não é calejada, você já tá calejada. Você já tá ali, poxa, eu venci, por que eu não vou vencer essa, né? Então você vai estar firme e vence aquilo também, né? Verdade, Gabi. Já tá pronta. Já tá pronta. Já tá ali com Deus, fosse não, é uma guerra, eu vou vencer, eu tô aqui pronta. Eu já passei por essa experiência dessa na qual eu me coloquei, então agora eu consigo, né? É verdade. Por mais difícil que seja o deserto, minha amiga, que você é colocada, eu tenho a certeza que Deus, Ele é com você. Ele sempre foi com você. Mas aí você fala, mas se Deus é comigo, por que eu vivencio tantos desertos na minha vida? Porque foi o que nós falamos a semana passada. Porque é no deserto que Deus, Ele fala conosco, Ele nos mostra algo, Ele nos ensina, Ele nos molda. É ou não é?
Ele nos ensina, ele nos molda, ele nos capacita, ele nos traz experiência. É ou não é? Para que possamos lá na frente ajudar outras e demais pessoas que passarão por essa situação. Então Deus faz muita coisa conosco no deserto. Coisas que venham nos beneficiar espiritualmente. Que vem, você vê que até no deserto Deus nos levanta. É no deserto que Deus nos fortalece, Gabi. Nos dá força, nos faz mais dependente dele. É algo muito profundo. Se as pessoas tiverem essa espiritualidade, essa sensibilidade de entender o discernimento do Espírito. O que realmente é o Espírito Santo. O que Não é para que... É para que serve o Espírito Santo, na verdade, é para isso. É para isso, Gabi. Né? É para isso. É para isso. É o que muitos não entendem, o que aconteceu com a nossa família, não é nenhum assunto, mas se fosse uma situação, outra situação, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, meu pai, minha mãe, nossa família, nós iríamos desmoronar, iria destruir nossa família. Verdade. Cada um ia para um canto, a senhora poderia brigar com meu pai, falar alguma coisa, meu pai poderia culpar a senhora, eu poderia culpar ele, eu poderia culpar vocês, eu poderia julgar todo mundo. Não, poderia ter uma discussão, poderia ser um inferno, mas não. Verdade. Nós temos o Espírito, cada um tem um Espírito Santo. Então a gente está ali unidos na fé, na palavra, oramos e estamos aqui hoje, né? Firmes e fortes, muito mais alegres, né? Graças a Deus. E fazendo o que a gente ama. É verdade. Não é não? Porque o Espírito Santo, Gabi, ele nos dá vida e nos enche de poder. Poder para vivenciar essas situações difíceis. Poder para chegar no deserto e nessa dificuldade que nós enfrentamos no deserto, nessa seca, ou não é? Porque o deserto é algo seco, né? Verdade. Caloroso, né? Quente, não é verdade? Que e isso mostra que o deserto, você vê que quando a gente está no deserto, tem momentos que se não é o Espírito Santo, a gente parece que não vai aguentar. É verdade. Não é verdade? Mas o que nos leva a suportar é o Espírito Santo. Com toda certeza. É o Espírito Santo. Então, minha amiga, não desanime não. Glorifique a Deus se você está no deserto. E se você até pede, se você não está entendendo por que você está no deserto, peça para Deus te mostrar, se humilhe, né? Porque às vezes a pessoa até não está nem enxergando o Deus que está querendo ensinar ela, né? Tá na frente dela o motivo por qual ela está passando aquilo. E às vezes a gente, queira ou não, a gente é orgulhoso às vezes, né? A gente é orgulhoso de enxergar o nosso erro ou de enxergar a situação que está acontecendo, não sei qual o motivo. Mas peça a Deus para que Ele venha te mostrar o porquê dessa situação. E tenho certeza que Deus vai mostrar, você vai passar por isso, você vai enfrentar, vai vencer. E lá na frente você vai passar por isso, vai aprender essa situação e Deus vai te passar, vai ter outro deserto, você já vai estar pronta e aí vai sendo. Porque a gente vai ter deserto todas as vezes. É verdade. Não adianta, isso é inevitável na vida daqueles que creem em Deus, que manifestam a fé. Se a vida fosse perfeita, né? Que ama o próximo, né? É inevitável, minha amiga, é inevitável. Você quer ver um exemplo? Você vê, olha só, eu vou dar um exemplo. Você está sendo traída pelo seu marido, uma suposição. E você sabe que ele está te traindo e etc e tal. Só que você, dentro de você tem aquela vontade do quê? De jogar toalha, né? Desculpa a expressão, de soltar os cachorros, de falar, de ficar toda hora falando, etc e tal. Tem vontade de botar ele pra fora de casa, vai pegar roupa, arrumar as malas e falar, vai lá pra sua amante. Muitas mulheres fazem isso, Gabi, porque nos procuram e agem assim. Eu quase agi assim.
Mas só que dentro de você não é essa vontade que você quer. A vontade que você tem dentro de você é de vencer esse problema. É que o seu marido largue da amante e se une a você, a sua família somente. Reconheça o erro, né? É. Só que o seu ego, o seu eu, querendo isso, mas por você ser uma pessoa que vive pelo sentimento, pela emoção, acaba fazendo ao contrário. Coisas que você não queria fazer. É o mesmo caso o filho que nós falamos aqui de filho, né? Mas isso acontece, muitas mães, Gabi, por o filho estar totalmente viciado nas drogas. Você vê, eu atendi uma senhora que ela diz: Dona Rita, eu não tenho mais nada dentro de casa, até o sifão da minha pia, o meu neto pegou para vender, para comprar drogas. Então, às vezes, por essas situações, você acaba botando seu filho para fora de casa. Coisas que você não queria fazer. É ou não é? Acaba internando numa clínica porque você não aguenta mais. Há quantas reportagens a gente já viu que mães acorrentam os filhos dentro do quarto para não viver, não continuar nessa situação, porque não aguentam mais. Só falta pegar a mãe e vender a mãe. Porque não tem mais nada de casa para vender, para usar droga. Então são coisas que você não queria fazer, você acaba fazendo. Aí depois vem aquela sensação ruim. Vem o deserto. Mas foi o deserto que você se colocou. Entende, meu amigo? Foi o deserto que você se colocou. Você se colocou nesse deserto. Porque você botou o seu marido para fora, coisa que você não deveria fazer. Você conhecendo o poder de Deus, você conhecendo o poder que tem a promessa, a palavra de Deus, você não deveria agir assim. Isso mostra, se você toma essa atitude, mostra incredulidade da sua parte. Dúvida, como aconteceu com Sara. Sabia? Então é deserto que você se coloca. Agora, quando você vê que seu marido tá com um amante, mas você tá lutando na fé, Gabi, tá lutando, tá ali se esmerando, tá se dando, tá fazendo de tá tudo, fazendo a parte dela, vive em constante comunhão com Deus, faz a parte dela, tem feito a parte dela, tem sacrificado, né, para resgatar o casamento, a família. Se você tá fazendo por onde e ainda o marido continua lá com as mulheres, o filho continua lá, mas você tá lá, você tá no deserto, é ou não é? Às vezes tem vontade de jogar a toalha, como eu disse, porque o deserto é um lugar quente, é um lugar, né, pesado, a pessoa quer correr, seco, ela quer encontrar um caminho para sair daquele deserto. Então, mas você suportando isso pela fé, então isso não é, você deixa de ter sido colocada nesse deserto. Então eu não sei se você está entendendo. No primeiro você se colocou, porque você tomou uma atitude, tirou seu marido de casa, botou para fora, coisa que não deveria fazer. Mas hoje o seu marido está em casa. Hoje, dona, aí tava com uma amante, agora tá com dono. Mas você tá na fé. Então, na verdade, você tá no deserto que te colocaram. Você tá porque ele tá fazendo. Entendeu? Você tá nesse deserto porque ele tá fazendo isso. Você tá fiel a Deus, você tá fazendo sua parte. Mas ele que tá ele que é o errado. Ele que é o errado. Então você tá você que tá no deserto com ele. Mas você não se colocou nesse deserto. Não se colocou. Deu pra entender? Porque não é da vontade de Deus que você toma essa atitude. Porque a Bíblia diz, eu não sei se é em Coríntios, eu vou procurar saber, mas deve ser lá em Coríntios, que fala que o marido incrédulo, ele será santificado no convívio com a sua esposa, que é de Deus. E vice-versa. A sua esposa, que é incrédula, será santificada por você, marido, que é de Deus.
É aquilo como a senhora fala, como a gente sempre fala, né, mãe? O pai viu o exemplo da senhora e quis conhecer Jesus. Quis conhecer Jesus, né? Igual ela, às vezes ela é de Deus, ela tá nesse deserto por causa do marido dela tá traindo ela, mas se ele começar a ver realmente a mudança nela, ela não ficar jogando na cara dele. Claro, é triste você viver nessa situação. Você vê seu marido ali te traindo, você vê ele dando desculpas bestas e você vai ficar ali agindo como né, uma boba. Não, é triste. Mas só que você tá fazendo sua parte. Deus vai tocar no coração dele. Tenho certeza. Se ele for incrédulo, né? Não sabendo a palavra. Ele vai querer conhecer. Mas você tem que fazer. Quando acontecer isso, bota seu joelho no chão. Se humilha pra Deus. Que Deus tá vendo que você tá sendo fiel. Né? Porque, Gabi, é impossível Deus não atender. Quando eu comecei a lutar por teu pai, pelo teu pai, eu falei, Jesus, que seja feita a sua vontade, eu vou fazer a minha parte, porque o Senhor já fez a sua. Agora que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. Bateu vontade de deixá-lo muitas vezes? Bateu. Mas eu não fiz isso. Eu cheguei até o ponto de pedir um conselho e me orientaram a não se precipitar. Não se precipite, Rita. Não tome a frente da vontade de Deus. Vamos esperar. Continua fazendo a sua parte. Você vai sair desse deserto. Alguma coisa está querendo te falar com você. Deus está querendo te moldar. Deus está te ensinando a como ser uma mulher sábia, a como proceder. E, no entanto, minha amiga, que chegou um dia que meu marido, ele chegou de madrugada no domingo em casa, eu tava me arrumando para ir para reunião com a Gabi. A Gabi era bebezinha. E ele sabia que eu ia para a igreja cedinho. Ele falou assim, você tá indo aonde? Eu falei, eu tô indo para a igreja. Eu vou na reunião, eu ia na reunião das 7 horas para poder chegar e fazer almoço, porque sabe como que é, a mulher tem que ser sábia, né? Então, o marido é incrédulo, né? Aí eu ia. E aí ele pegou e falou assim, não, peraí, dá pra você ir a gente assistir a reunião das 10, então? Eu falei, dá. Por quê? Porque eu vou com você. Porque eu quero mudar como você mudou. Então, o que fez nascer um desejo dentro do teu pai de querer mudar, foi a minha mudança. E foi no deserto que Deus me moldou, Gabi. Foi no deserto que Deus me ensinou a ser uma nova mulher. A ser uma mulher sábia. Porque eu tive que me esforçar. E quando a senhora falava, né? Às vezes ele chegava, a senhora queria, ele falava, a senhora queria falar, a senhora engolia, né? Engolia. Pra não falar, né? Pra não poder... Mas o que eu fazia? Eu, na mesma hora, de madrugada, eu ia pro banheiro, dobrava os meus joelhos perto do vaso sanitário e todas as vezes que eu ia lá no banheiro e dobrava meus joelhos perto do vaso sanitário, você fala assim, mas como assim, missionária? Eu olhava dentro do vaso sanitário e falava assim, Deus, eu sei que eu sou, desculpa o que eu vou falar, eu sei que eu sou o pior de tudo isso que desce aqui dentro desse vaso. Mas tem de misericórdia em mim, me ajuda. Me ajuda, meu Deus, a ficar com a minha boca fechada. Me ajuda a falar na hora certa. Me ajuda a agir mediante a tua vontade. E eu abri um jejum. E ali Deus, ele me ensinava. Então, minha amiga, faça isso. Procura nesse deserto que você está vivenciando andar mais ainda em comunhão com Deus. De repente você se esfriou na sua comunhão com Deus. E Deus permitiu esse deserto para que você volte a ter comunhão com Ele. Para que você dependa exclusivamente dEle. Faça isso como aconteceu com Agar. Às vezes, mãe, estava até pensando aqui, muitas pessoas falam, poxa, dona Rita, Gabi, mas meu marido, eu sou evangélica, somos cristãs, meu marido também somos da igreja, ele me traiu. Vocês têm que ver se realmente vocês dois estavam na fé. Como minha mãe falou, vocês não se esfriaram na fé, entendeu? Os dois estavam realmente ali juntos na fé, entendeu? Ele estava bem espiritualmente, você estava vigiando, não é vigiando, a mulher tem que cuidar do marido espiritualmente, queira ou não.
né? Amor, você tá lendo a Bíblia, amor, você tá orando, tem que ficar no pé, assim como o nosso marido tem que cuidar da gente, entendeu? Então, assim, às vezes aconteceu esse esfriamento espiritual dele, ou da sua parte, ou você traiu o seu marido, ou ele te traiu, e aconteceu, entendeu? E agora vocês têm que contornar essa situação e voltar ao primeiro amor, né? E voltar e vencer esse deserto juntos, para que esse mal não venha destruir a família de vocês. Porque o diabo quer isso, né? Felizmente o diabo ele quer destruir a família hoje, né? Hoje não quer nada. É o alvo dele. Né? Por que o alvo é a família? Porque se trata de almas, minha amiga. O que interessa pro diabo é a minha alma, é a tua alma, a alma do seu filho. Entendeu? Não é o seu dinheiro, não. É ou não é? Não é o seu dinheiro, não. Entendeu? O que interessa para Deus é a sua alma. É a alma do seu filho, da sua família. Essa é a guerra entre Deus e o diabo. É o que eu sempre falo, a gente pensa, tanto que eu falo. O que mudou a vida da minha mãe com relação ao meu pai foi ela conhecer a Jesus e ela se perdoar. E através disso, Deus vendo a humildade dela com relação a Deus, se humilhando aos pés de Jesus e se entregando para Jesus, Deus viu isso e Deus fez a mudança da vida dela, assim como Deus fez na minha, né? Eu vejo isso, que Deus, quando eu estava passando por um momento difícil, que eu fui morar com os meus pais, eu vi que quando eu realmente me entreguei, eu fiz ali o sacrifício que eu fiz, foi da minha alma com Deus. Foi entregar o meu espírito para Deus. Não foi de dinheiro, não foi de nada disso não. Foi me entregar espiritualmente. Porque viver 100% para Deus. Né? Viver na palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus. Isso. Por isso que muitas pessoas, às vezes até chegam desesperadas. Né? Meu pai até falou nos vídeos dele anteriores. Tanta gente que chega lá na nossa igreja falando que está cansado de tantos propósitos, e nunca vê nada acontecer na vida delas. Mas estão até falidas. Estão até falidas, mas é porque as pessoas estão trocando bênção, estão dando para poder receber. Elas não querem se entregar, elas não estão entregando o principal que é elas para Jesus, para conhecer, receber o Espírito Santo. Né? Não estão entendendo isso, né? Então isso é muito triste que tenha acontecido no meio do Evangelho. Mas a gente está tentando fazer com que as pessoas entendam isso, né, mãe? Fazer com que a gente venha resgatar elas, na realidade, elas estão trocando o prato de lentilha pelas bênçãos. Quer dizer, o que significa isso? Chegam a fazer até Deus, desculpa a expressão, de empresário, né? Tipo assim, toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá, verdade. Né? Se eu der isso, Deus vai me dar aquilo. Na intenção de receber, né? Bens materiais. Verdade. Né? Quer dizer, de receber bens materiais para se satisfazer, né? Para satisfazer a sua natureza humana, que é o que ela almeja, né? As coisas desse mundo. Porque a nossa natureza humana almeja são as coisas desse mundo. Não, né? São as coisas desse mundo. Então a gente tem que vigiar nisso. Vigiar nisso. Amém? E você vê que Deus, ele não desamparou Agar nesse deserto. Ele não desamparou. Para finalizar, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, no Gênesis 21, 14, 19. Tomou pão em um odre de água, pô-los à costa de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quem não chora no deserto? Claro. É ou não é? Quem não chora no deserto? É o que eu falei, chegou uma hora que a gente parece que não vai suportar. Independente do seu deserto que você foi colocada ou no que você foi, né? Independente disso. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: olha só, gente. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino.
daí onde está. Olha só. Por isso que a Bíblia diz, Gabi, que o nosso coração tem que ser como um coração de uma criança. Olha só, Deus atendeu ali porque viu o menino. Olha só. Ergue-te, levanta o rapaz. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Gente, Muito forte. a vida de Agar e de Ismael não estava nas mãos de Sarai. E Abraão. Não estava nas mãos de Abraão. Estava nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. O seu filho que é drogado, viciado, está nas mãos de Deus. A sua filha que é uma perturbada está nas mãos de Deus. O seu marido que tem te trocado por outras, é viciado, está nas mãos de Deus, minha amiga. Ele fará de você, da sua família, uma grande nação. É ou não é? Quando eu digo fará de você uma grande nação, é aquela família que vem a pertencer a Deus. Será aquela família que se tornará propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Aonde quando isso acontecer, tudo vai mudar. A paz vai reinar no seu lar. Você vai poder dizer assim, hoje a minha casa é um pedacinho do céu. É ou não é, Gabi? Um dia você vai entender isso que eu estou falando. Basta você continuar crendo e tendo a certeza que Deus é com você. Mesmo você nesse deserto, Deus está aí. É no deserto que Deus está pertinho da gente. É no deserto que Deus fala mais com a gente. É no deserto que a gente fala mais com Deus. Que busca mais a Deus. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Olha só, você vê que Deus não desamparou eles no deserto. E você vê que mesmo você no deserto, enfrentando esse deserto onde você chora, né? Você às vezes chega assim, ter vontade de jogar toalha. Porque ela pensou que o menino ia até morrer. Porque faltou água. Mas Deus Ele foi não lá. vai aguentar. Mas você vê que Deus foi lá e colocou as suas mãos. E é o que Deus vai fazer com você e com a sua família. Entendeu, minha amiga? Deus, Ele está aí com você. Amém? Ele está aí. Não fique apegada a homem, a ninguém. Se apegue a Deus. Porque no momento mais difícil é Ele que vai lá e estende as mãos para você. É ou não é? É verdade. É Ele. Você vê que quem livrou Agar e o filho foi Deus no deserto. Só Ele pode te livrar desse deserto. Não fica na dependência de ninguém, não. Fica na dependência de Deus. Hoje eu li uma frase que é interessante. Quanto mais a gente ora, menos a gente procura o homem. Então isso é muito interessante. Então ore mais. E vocês vão ver que como vai mudar a situação de vocês. É isso mesmo. Como Tá vai bom? mudar. Vamos agora falar com Deus, já falamos demais, né? Também tem a gente esqueceu de falar da reunião, que a gente vai fazer a reunião. Vamos falar sobre isso logo após o momento de oração, né? Vamos agora falar com Deus, a Gabi vai fazer oração e o seu copo com água deve estar aí, né? Porque você já deve ter preparado, se é a primeira vez que você está nos assistindo. Eu gostaria que você sempre preparasse um copo com água, porque no final das nossas meditações, a gente sempre vai agradecer a Deus e pedir para Ele que Ele venha fazer aquilo que a gente deseja, né, acontecer na nossa vida. Amém? O que você quer hoje? Missionário, hoje eu quero isso que a senhora disse. Eu quero aprender nesse deserto que eu estou vivenciando a depender mais e mais de Deus e sair uma vencedora
como Agar e Ismael, seu filho, saíram. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nós entramos em Sua presença, meu Pai, para te agradecer por este momento. Meu Deus, faça com que essas mulheres, meu Deus, venham conhecer a Ti, Jesus. Que elas venham ter sede do Senhor, meu Deus, para que elas venham poder, meu Deus, sempre estarem firmes e fortes, meu Deus, para poder enfrentar a todos os desertos que surgirem na vida delas, meu Deus. Nós sabemos que não é fácil, meu Deus, nós sabemos que é complicado, é difícil, meu Deus, nós entendemos, meu Deus, nós passamos por desertos, meu Deus, nossas vidas, meu Pai, nossas vidas não é perfeita, meu Deus, nós temos nossas tribulações, nossas dificuldades, nossos desertos, nós passamos por tudo isso também, meu Deus. E vencemos, meu Deus, mas vencemos porque temos o Senhor conosco, meu Deus, temos o Espírito Santo, meu Deus. Faça com que elas, meu Deus, venham ter essa vontade, ter essa sede, ter esse desejo de conhecer o Senhor, meu Deus. Que apenas, meu Deus, conhecendo a Ti, que elas vão poder, meu Deus, enfrentar tudo e vencer, meu Deus. Meu Pai, abençoe a cada uma delas, abençoe o lar, meu Pai, os filhos, meu Deus, os maridos, meu Deus, dê forças, meu Deus, para que elas venham vencer, meu Deus. Não deixe com que elas venham desistir, que elas venham lutar pelo lar dela, pela reconstrução desse lar, meu Deus. E, meu Deus, faça com que elas, meu Deus, venham sempre, meu Deus, orar, meu Deus. Orar e pedir, meu Deus, para que Deus venha proteger o lar delas, meu Pai. Meu Deus, eu entrego, meu Deus, a vida delas, meu Deus, em Tuas mãos. E que o Senhor venha fazer com que todas elas, meu Deus, venham ter aprendido. E que o Senhor venha tocar no coração delas, meu Deus. Para que quando elas estiverem no deserto, meu Deus, elas venham sempre ser humildes. Humildes de reconhecer e para poder aprender o que o Senhor está querendo nos falar naquele momento, meu Deus. Porque eu sei que lá na frente o Senhor vai estar nos ensinando para poder ajudar outras, ou está até nos ajudando, meu Deus, nos repreendendo e nos ensinando a cada vez mais, meu Deus. Sim, meu Pai, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Consagra este copo com água, que ao beber desta água, meu Pai, o Senhor injete força, meu Deus, coragem, meu Pai, para que nós venhamos, meu Deus, passar pelo deserto e vencermos todos eles. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora desta água, um pouquinho dela, e sinta a força, a coragem de Deus invadir o seu ser, para que você saia desse deserto vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem nós retornaremos falando de uma outra mulher interessante também. Não sei qual é. Ela não sabe, ela vai ficar sabendo agora. Assim, a gente tá cozinhando, eu, qual vai ser a mulher? É interessante também, tá? É uma mulher que também vem lá da linhagem de Abraão. Tá? Eu quem é agora, já sei quem é. E vai ser muito bacana. Não perca não, que cada coisa, tá? Nós aprendemos com H sobre os dois desertos, deserto que nós nos colocamos e deserto que Deus permite a gente passar. Tá bom? Não esquece de dar o seu like, meninas. Dá o seu like. E comentem também, por favor, tá? Então nós vamos ficando por aqui. Lembrando que hoje eu estarei às 18 horas atendendo a todas que desejam conselho, uma orientação, eu e Gabi. E às 19h30 darei início à terapia familiar, tá bom? E se você quiser participar, fique à vontade. Lembrando que às vezes a gente recebe muitos recados. Missionária, eu gostaria de participar dessa terapia missionária, só que eu sou aqui de Belém, eu sou daqui de tal lugar, até de fora a gente tá recebendo. Em breve, diz aí, Gabi, que vai acontecer. Em breve, gente, foi graças a Deus, meu pai Deus falou com meu pai, né? Ele teve uma ideia da gente fazer uma terapia familiar ao vivo, do lar, né? Então, assim, toda quinta-feira, a partir do mês que vem, 3 da tarde, a missionária vai estar fazendo ao vivo, aqui do meu lado, aqui do lado aqui de casa, do lar, para todas vocês. E o que acontece? A gente vai estar criando uma célula. Cada estado, cada cidade que você estiver, se quiser, tá? Não é obrigatório. É porque como já tem tem pessoas que gostam de células,
já estão procurando a gente. Então você pode criar uma célula na sua casa, chamar sua família, chamar seu vizinho, ou as mulheres, pode chamar a família para assistir a reunião, tá? Então se você tiver interesse, tem um contato aí do nosso WhatsApp, você pode mandar, falar assim, Gabi, Dona Rita, eu quero fazer parte dessa célula, que a gente vai criar um grupo das células de terapia. E das responsáveis, tá? Que aí vocês, pra gente poder estar mandando as mensagens. E a gente tem também o painelzinho da terapia, da terapia familiar, né? Que é o Resgatando Lá, que a gente pode até também enviar para vocês, tá bom? A gente pode estar enviando para vocês, para todas vocês estarem recebendo, e a gente sempre tá orando, né? E vai ser bem bacana. Como a gente não tem condições ainda, em nome de Jesus, futuramente teremos de estar nos estados, nas cidades, então a gente tá fazendo o possível, né? Que é ao vivo, que eu acho que é o que chega mais rápido para todo mundo, né? E vai ser muito bacana, porque eu vou fazer aqui do meu lado. Ah, por que a senhora vai fazer daí? Porque às vezes eu vou fazer alguma coisa diferente. Vou estar te ensinando outras coisas. Vai ser bem bacana, você vai gostar. Vai gostar muito mesmo, tá bom? Tá? Então um forte abraço, fiquem todos com Deus. Lembrando que domingo o Bispo Júnior estará às 9 horas da manhã, naquela grande reunião do Espírito Santo, tá bom? Impondo as mãos sobre a sua cabeça, você que não tem o Espírito Santo. Eis que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tá bom? Então participe desta reunião. E também em breve ele estará fazendo ao vivo, pela live. Vai estar fazendo ao vivo. Os cultos da reunião dele. Da reunião dele, tá bom? De domingo, tá? Então que Deus abençoe vocês. Um beijo, Jesus te ama e nós também.